Nessa videoaula, vamos abordar o hipotálamo e considerar os aspectos morfológicos, ou seja, os aspectos anatômicos dessa estrutura nervosa que é de extrema importância para o estudo da fisiologia. O hipotálamo, ele corresponde a uma pequena área localizada no sistema nervoso central, alguma coisa entre 1 ou 2 centímetros quadrados e responsabilizado por fenômenos vitais dentro do organismo do animal. E, dada a sua importância evolutiva, ele foi protegido na sua localização por estar na parte central do cérebro e ainda protegido pela calota craniana. Uma área de pequena dimensão e protegida por uma estrutura óssea forte faz com que menos incidência de lesões venha a ocorrer, seja por objetos, né, externos que possam perfurar a calota craniana e atingir essa região, ou seja mesmo para processos aí de natureza patológica. Essa imagem, ela mostra o encéfalo desse animal, mais especificamente a região do cérebro, a região do cerebelo, a região do tronco cerebral. E o hipotálamo acaba sendo uma pequena área muito próxima a esse terceiro ventrículo, forma, na verdade, o assoalho do terceiro ventrículo e terá uma relação muito íntima com a hipófise, como veremos mais adiante. O hipotálamo ele surge na fase embrionária a partir do ectoderma, um dos folhetos do embrião, e que é o responsável, então, pela formação de todo o tecido nervoso do animal. A parte mais externa do folheto trilaminar é, então, esse ectoderma que nós estamos nos referindo, né? Mais internamente nós temos uma estrutura chamada de mesoderma e mais internamente, então, encontraríamos o endoderma. Sob o ponto de vista embrionário, o hipotálamo ele surge como uma evaginação do diencéfalo no assoalho do terceiro ventrículo. Essa parte ela desce em direção à cavidade oral do embrião, aonde vamos encontrar também a bolsa de Hartke. O que a gente observa é que a bolsa de Hartke, que está localizada na cavidade oral do embrião, ela cresce em direção ao diencéfalo e uma parte do diencéfalo cresce em direção a essa bolsa de Hartke. Em seguida, essas duas partes vão se fundir e formar uma glândula aparentemente única, que é chamada de hipófise, dispondo então de uma hipófise anterior, ou adenohipófise, e uma hipófise posterior, ou adenohipófise. Como se vê nesse desenvolvimento embrionário, a neurohipófise nada mais é do que um prolongamento então do hipotálamo e uma estrutura de origem nervosa. Anatomicamente, se diz que o hipotálamo é a parte do diencéfalo que se encontra localizada ventralmente ao tálamo, essa é a região do tálamo, então ela está localizada ventralmente ao tálamo e formando o assoalho dessa região aqui, que é o terceiro ventrículo. Vai incluir o quiasma óptico, uma estrutura chamada de lâmina lateral, uma região chamada de túber cinéreo, uma região chamada de eminência média e ainda a neurohipófise, como dissemos anteriormente. Apresenta como limite anterior o quiasma óptico e a lâmina lateral, que se localiza próximo a esse quiasma óptico, e como limite posterior o quiasma óptico, os corpos mamilares, ou um corpo mamilar individualizado e mostrado aí nessa imagem. O que se observa nessa figura é o hipotálamo, com essas regiões, então, que nós chamamos de eminência média, essa região chamada do próximo ao quiasma óptico, e essa região mais próxima ao corpo mamilar, e observa-se que os neurônios que formam a neurohipófise, de fato, eles surgem na região da eminência média, então na parte mais alta do hipotálamo, desce pela região do infundíbulo e, uma vez despolarizados, vão liberar os seus neurotransmissores nessa região que é chamada de hipófise posterior ou neurohipófise. Mas, insistindo, essa região é um prolongamento do hipotálamo. O hipotálamo, para alguns autores, ele pode ser dividido em três partes: o hipotálamo anterior ou supraóptico, o hipotálamo médio ou tuberal e o hipotálamo posterior ou mamilar.
O hipotálamo anterior, ele consiste, então, na zona do quiasma óptico, com sua região superior, que é ladeado pelas paredes do terceiro ventrículo e vai se estender até um acidente anatômico não demonstrado aqui, que é o sulco hipotalâmico. O hipotálamo médio é aquele que compreende a região do tubo cinéreo, no qual se liga a essa região chamada de infundíbulo, e toda a área situada superior a este infundíbulo, e também ladeado pelas paredes do terceiro ventrículo, que se estende até o sulco hipotalâmico. O hipotálamo posterior, por sua vez, ele compreende os corpos mamilares e seus núcleos, conjuntamente com a área do terceiro ventrículo, que lhes é superior, até a região do sulco hipotalâmico. Então, caracterizando 3 divisões. Mais recentemente, o hipotálamo também vem sendo dividido em 3 zonas mediolaterais, cada uma delas com funções distintas. Existe uma zona periventricular, uma periventricular, então é periterceiro ventrículo, que contém núcleos finos que vão margear o terceiro ventrículo. Uma região ou uma zona mediana que é interposta entre a zona periventricular e a zona lateral. E a própria zona lateral, separada da zona medial pelo fórnice, que é um trato em forma de C e que interconecta as estruturas límbicas, que poderá ser melhor estudado na anatomia. Os núcleos e áreas hipotalâmicas, eles recebem nomes diferentes, então o hipotálamo ele já está completamente mapeado, e observamos nessa imagem aqui, demonstrando aonde se localiza a área pré-óptica, onde localiza o núcleo periventricular, o núcleo supraóptico, o núcleo supraquiasmático, mais ventralmente o núcleo arqueado, os próprios corpos mamilares, o núcleo ventromedial, uma área perifornical, um núcleo dorso-medial, uma área hipotalâmica dorsal e uma área hipotalâmica lateral. Então, são núcleos e áreas hipotalâmicas que nós estudaremos numa outra videoaula, falando sobre a importância desses núcleos e áreas para garantir a fisiologia do animal.